Bem-vindos ao canal Não Sabia. Hoje vou contar a participação do Japão na Segunda Guerra Mundial. Mas primeiro vamos entender o porquê o Japão lutou na guerra, quais eram seus planos, interesses e motivações. Para isso, vamos voltar um pouco no tempo, por volta do século XX, precisamente em 1904. Nessa época tanto a Rússia czarista, quanto o Japão imperial procuravam aumentar suas influências na Manchúria chinesa e na Península Coreana. Esse conflito de interesses resultou na guerra chamada de Guerra Russo-Japonesa, que aconteceu entre 1904 e 1905, que teve como resultado uma importantíssima vitória japonesa. Os militares ficaram entusiasmados e mais ambiciosos, o que resultou em uma invasão japonesa, à Manchúria chinesa, em 1931. Durante a década de 30, o Japão expandiu seu exército por toda a China, extremamente confiante que venceria qualquer um que cruzasse seu caminho. Essas pretensões japonesas os levariam à Segunda Guerra Sino-Japonesa, em 1937, com vitórias impressionantes, uma após outra. Vitórias essas, que teve a conquista de Pequim, e também da capital chinesa da época Nanquim. Mas para a surpresa dos japoneses, a guerra na China não caminhava bem, com o Japão sem saída, com um conflito sem fim à vista. Apesar do Japão dominar grandes áreas na região, os chineses não desistiam da guerra, o que ocasionou num beco sem saída para os japoneses. De 1937 até 1940, o conflito na China drenou quase todos os recursos japoneses, levando a nação japonesa à exaustão. Para piorar ainda mais o lado dos japoneses, as forças do Ocidente, diante do aumento dos casos de violações dos direitos humanos cometidos pelos japoneses na China, e temendo as cada vez maiores e cada vez mais agressivas objetivos territoriais japonesas no Sudeste Asiático, começaram a embargar o Japão, a nível econômico e comercial, tendo como principal os Estados Unidos. No final dos anos 30, o petróleo importado pelo Japão vinha diretamente dos Estados Unidos. Os americanos, desapontados com a imensa expansão militar japonesa, foi com o objetivo claro de parar a situação. Em 1941, os japoneses aumentaram ainda mais sua presença no Sudeste Asiático, após invadirem a Indochina, que era uma colônia francesa. O que aumentou mais ainda o objetivo dos Estados Unidos para parar o Japão. Após a invasão da Indochina, os Estados Unidos congelaram os capitais e as contas bancárias de empresas e de cidadãos japoneses nos Estados Unidos. E finalmente em 1941 acabaram com a venda de petróleo. De um dia para o outro, o Japão perdeu toda sua reserva e fontes externas de petróleo tão importantes para a batalha que travavam na China. Uma das exigências dos Estados Unidos para colocar um fim ao embargo comercial e financeiro era que o Japão abandonasse a China e a Indochina. Nessa época, o Japão era quase uma ditadura militar, com um governo de militares que cada vez mais conquistavam mais poder, com o imperador fazendo apenas uma atuação simbólica. Na visão dos militares do Japão, abandonar os vastos territórios asiáticos era impossível. O assunto estava completamente fora de questão, mas eles sabiam que com esse embargo norte-americano, o Japão tinha petróleo para 2 ou 3 anos, por isso algo de drástico tinha que ser feito. Além de petróleo, o Japão precisava de ferro, borracha, carvão e comida, recursos esses que já eram impossíveis pelas formas habituais, já que na segunda metade de 1941, o embargo americano foi seguido por outros países, tendo como principal deles o Reino Unido. Sem para onde correr na China, metidos numa guerra sem fim, embargados por Estados Unidos e pelos demais países, e incapacitados de comprar produtos essenciais para a guerra, e com as reservas de petróleo, carvão e de seus minérios acabando rápido.
Para o Japão, em 1941, restavam apenas duas soluções: acatar as condições dos Estados Unidos e abandonar todas as conquistas territoriais alcançadas e conquistadas, ou simplesmente tomar todos esses recursos à força no Pacífico, onde os tinham em muita abundância. Essa segunda alternativa, apesar de tentadora, tendo em vista o poder do exército do Japão dessa época, com uma das maiores e mais bem preparadas marinhas do mundo todo, homens altamente preparados e doutrinados e experientes. Mas havia um grande porém: partes do Pacífico pertenciam a grandes e poderosas potências mundiais, como os próprios americanos, ingleses e holandeses. Como bem sabemos, o Japão escolheu a segunda alternativa: tomar tudo à força. Para isso, o Japão organizou uma imensa força militar, composta por mais de 300 mil soldados, 2 centenas de navios de guerra, aviões e bombardeiros. E foi assim entre os dias 7 e 8 de dezembro de 1941, o Japão atacou e invadiu a Malásia, Guam, as Ilhas Wake, as Filipinas e a Tailândia. Além dessas invasões, o Japão atacou a base naval americana, com o objetivo de enfraquecer a força naval no Pacífico, o que lhes daria tempo para consolidar novas conquistas. Entre janeiro e fevereiro de 1942, a expansão do Japão na região continuou, destacando a invasão a Singapura, então território britânico, que resultou em uma das maiores vergonhas militares britânicas da história, quando 80 mil soldados britânicos foram derrotados e capturados por apenas 35 mil japoneses. As Filipinas, na época um importante território dos Estados Unidos, também foram atacadas em dezembro de 1941, por cerca de 130 mil soldados japoneses, que enfrentaram 150 mil soldados americanos. Com a vitória do Japão sendo alcançada em 1942, em maio e junho do mesmo ano, o Japão tinha conquistado praticamente todo o território asiático e todas as principais ilhas do Pacífico. Em apenas 6 meses, haviam alcançado todos os seus objetivos com incrível sucesso, garantindo todos os recursos de que precisavam para uma guerra longa e desgastante. Só não contavam com o poder industrial norte-americano. A partir de 1942, os Estados Unidos orientaram toda a sua indústria para o esforço de guerra. A ofensiva japonesa, motivada por uma elite sedenta por novas conquistas, resultou em algumas das batalhas mais violentas da Segunda Guerra Mundial. E esse foi o vídeo de hoje. Até logo!